paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês nos nossos estudos, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que mais uma vez Ele nos concedeu ao longo deste ano, nossa última quarta-feira, estudando Paulo e Estevão, e estamos quase terminando o capítulo atual, o capítulo 7 da segunda parte, falta pouquinho para terminar. Desculpa. Então, desejamos que esses momentos possam ser de muito aprendizado para todos nós, contando sempre com o amparo da equipe espiritual, da casinha de oração, que pela misericórdia divina possam passar em nossa casa, deixando a cada um de nós a bênção confortadora do passe, àqueles que estão conosco, que estão no nosso, junto conosco, no mesmo lar, e acolhendo também os espíritos necessitados de auxílio, que porventura estejam nos envolvendo. Então, para iniciar as nossas atividades desta noite, eu peço para o Murilo fazer a prece de abertura para nós. Por favor, Murilo. Oi, boa noite a todos. Boa então noite. Vamos acerenando nosso coração, nosso pensamento e levando até Jesus e um sentimento de gratidão por mais esse ano que chega ao fim, do qual a gente pôde estar reunidos às quartas-feiras para estudar o seu Evangelho, para estudar as lições que seus discípulos, apóstolos, emissários deixaram para nós ao longo da história, que possamos nos inspirar nesses grandes personagens, para que um dia também possamos ser apóstolos de Jesus. Que assim seja. Muito bem, então, hoje é o nosso encontro de número 78, estudando Paulo e Estevão. Então, 78 quartas-feiras, só com Paulo e Estevão. E agora, gente, quase no finalzinho desse capítulo 7 da segunda parte, Paulo estava em Corinto e vai começar a viagem de volta para Jerusalém. Certo? Ele vai passar pelas cidadezinhas aqui, por algumas cidades por onde ele caminhou, inclusive em Éfeso, ele vai passar novamente e depois ele vai voltar, ele vai para Jerusalém. Eu vou voltar, eu vou sair daqui e entrar na nossa página lá do livro. Só lembrando, gente, Paulo em Corinto já estava se programando para ir para Roma, junto com Silas e Lucas. Foram os dois únicos que tinham possibilidade de ir com ele para Roma. Mas nesse meio de tempo ele recebeu a visita, chegou um mensageiro, o Abdias, vindo de Jerusalém, trazendo uma mensagem do apóstolo Tiago, da Casa do Caminho, pedindo encarecidamente a presença de Paulo em Jerusalém. Aí os planos saíram daquilo que Paulo desejava, sair de Corinto e ir direto para Roma. E naquela noite ele foi dormir muito apreensivo, assim, pensamentos bem torturantes, e acabou sonhando com Abigail e Estevão. E no sonho, Abigail disse para ele: tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. E a gente vai ver isso no capítulo seguinte. De que maneira Paulo foi parar
em Roma e por qual motivo? Totalmente diferente daquilo que ele havia planejado. E depois, diz ela, que seria a última tarefa dele. E também deixando claro que ele iria para Jerusalém para testemunhar. Não lembro onde foi que eu vi que Abigail fala isso para Paulo, que ele iria para Jerusalém, aqui mesmo, um pouquinho mais para cima, olha, não te inquietes, espera aqui, ó. É preciso ir a Jerusalém para o testemunho imprescindível. Então, Paulo não iria para Jerusalém para fazer palestras, para fazer seminários, nada disso. Ele iria para testemunhar. E a gente vai ver no capítulo seguinte o testemunho que o aguardava em Jerusalém. Não vamos adiantar nada para não misturar os temas. Então, de qualquer modo, ele iria para Roma, mas não da maneira como ele havia pensado. E então, nós paramos no parágrafo 62, onde ele ia combinar ali como seriam as coisas, já que Abdias trazia notícias tão alarmantes de Jerusalém por parte do apóstolo Tiago. Então, Murilo, por favor, continuando aqui para a gente, a partir do parágrafo 62. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Dentro de poucos dias, respondeu o resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida breve para Roma e de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Só lembrando que era a chegada do inverno, né, gente? Lá que a gente tinha comentado também, e que daí a navegação parava, né? Toda a atividade de navegação era suspensa durante o período do inverno. Então, seguir a pé, então, também pior ainda, porque o frio é bastante intenso. Então, Paulo concordou em aguardar algumas semanas para ele, antes de ele partir e fazer o caminho de volta. Então, veja, ele não ia direto para Jerusalém, né? Depois do sonho que ele teve com Abigail, ele já sabia que a tarefa dele estava indo para a conclusão. Pode continuar. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos, e o apóstolo continuou: aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho, nas diversas regiões da Acaia. A Caia é a região de Corinto, certo, gente? É toda aquele estreitinho lá da península da Grécia, sem ser no continente. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou o vasto programa
para os discípulos, recomendando atividades à maioria, entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem a postos para suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo, a qualquer preço. Paulo recebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo para a companhia de Lucas e Silas a pé, para visitar as igrejas de Macedônia. Isso, já havia, pode falar, Murilo. Não, ele não tinha sossego, né? Ele estava no lugar, dali um pouco já começaram as perseguições contra ele, né? Sim, só que agora a coisa, o cerco estava apertando, né? Porque eles não queriam prender Paulo, Uhum. eles queriam eliminar a qualquer preço. É. Então, assim, ele saiu bem, assim, bem, vamos dizer assim, de uma maneira bem calma, né? Assim, discreta. A palavra certa é discreta. Então, saiu, ele deixou Corinto, muitos amigos para todos eles, todos os companheiros, deixou programas traçados de trabalho, de evangelização, e partiu em companhia de Lucas e Silas. Já tinham passado os 3 meses do inverno, e foram a pé para visitar as igrejas da Macedônia. Gente, a Macedônia faz divisa com a Grécia no norte, né? Então, eles iam fazer o caminho de volta, passando. Então, veja quanto tempo, né? Era tudo muito assim. Hoje em dia, nós estamos vivendo a síndrome da pressa, Uhum. e pensar em fazer uma viagem a pé, que nem Tiago mandou a correspondência para ele, ou seja, quanto tempo o mensageiro demorou para chegar em Corinto. Depois veio o inverno, espera mais 3 meses. Aí Paulo, não, eu vou para Jerusalém, mas antes eu quero passar por todas as igrejas da Macedônia, da Turquia. Aí eu chego lá em Jerusalém. Quer dizer, praticamente quanto tempo? 6 meses, um ano quase, até chegar na casa do caminho. Eu acho isso uma coisa que hoje para nós é praticamente inconcebível, porque a gente tem tanta pressa. Assim, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente quer ou chegar num lugar ou resolver um problema com tanta pressa, não é, Murilo? É. A gente está perdendo a paciência. Perdendo, não, não temos, porque a gente, assim, ninguém perde o que não tem. Então, a gente vive uma época de muita pressa, de tudo tem que ser muito rápido. E vejam quanto tempo, praticamente até ele chegar em Jerusalém, sem a menor pressa. Foram a pé, certo? Então, Macedônia fica ao norte da Grécia, fazendo divisa ao norte. Pode continuar. Não só sobre essa questão aí do tempo que levava as coisas, né? Uhum. Era, né, a humanidade estava submetida às leis da natureza, então tinha que esperar. Você queria ir para um Sim, lugar, era a pé, sim, era numa determinada velocidade, sim, limite, né? Mesmo exato. que fosse a cavalo, né, É, existia um máximo ali. E a gente isso, entrou numa era em que, né, como você falou, cada vez mais rápido, então sim, até os meios de transporte, procurando um meio cada vez mais rápido, mais veloz, né? E a sim, gente, com isso, a gente perdeu a noção de tempo. sim, Ah, a gente vê que as pessoas estão perdidas, né? A gente é, fala, nossa, eu comecei a fazer uma coisa, dando um pouco já era tal hora, já passou. Parece que é exato, por conta do nível de volume de atividades, né? E não é sim, tanto disso, é sim, porque a gente realmente está com a mente acelerada
E a É, gente não consegue mais vivenciar o presente, né? Que é não, algo eu muito acho sério. isso, viu, Murilo? Eu acho isso gravíssimo. É o Sim, mal, é o mal do nosso, da nossa época, e isso também se deve à tecnologia. Quer sim. dizer, hoje em dia você quer falar com uma pessoa, você quer mandar um recado, você vai pelo WhatsApp, é instantâneo. Quanto tempo demorou para esse mensageiro Abdias sair de Jerusalém, chegar até Corinto para mandar a mensagem de Tiago para Paulo? Pois é. E Paulo não entrou em desespero no sentido assim, meu Deus, né, botando a mão na Uhum. cabeça, preciso partir imediatamente para Jerusalém. Né? Não, pressa nenhuma. Eu chego, daqui um ano eu chego, eu vou lá para resolver o problema. Vejam que diferença, como você falou, obedecendo, tinha que obedecer, tinha que seguir as determinações da natureza. Inverno era inverno, todo mundo enfiado dentro de casa, com frio, em alguns lugares Uhum. nevando, ia sair para andar a pé, não tinha embarcação, tudo parava. Vê lá se isso acontece hoje. De jeito nenhum, nossa senhora. E isso que você falou está fazendo mal para a gente, porque a gente Uhum. não consegue desacelerar, Sim. de continuar. Por toda parte, pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças, acorriam a beijar-lhe as mãos com enternecimento. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja amorosa, que vicejava para Jesus à margem do Gangas, consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia, insistiam para que não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava: Não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim, na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante e os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Lembrando, né, gente, que lá em Filipos, ou Filipes, na Grécia, foi a primeira comunidade cristã no Ocidente e formada só por mulheres, né? Lídia foi a primeira cristã, a primeira pessoa a se converter ao cristianismo, a Jesus, no lado ocidental, foi uma mulher que foi canonizada pela Igreja Católica, Santa Lídia. Então, realmente, Filipos ali na Grécia, para ele, foi o primeiro lugar no Ocidente onde Paulo pôs os pés na segunda viagem dele, né? Então, passar por aquele lugar e encontrar aquela comunidade liderada por uma mulher, no caso Lídia, assim, era assim um momento também de muita emotividade para ele, né? Sim, E, claro, aquelas palavrinhas, né, que a gente está longe de conseguir colocar em prática na nossa vida. A existência humana é de trabalho incessante, os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Isso para ele era, vamos dizer assim, era o seu padrão de vida, né? E a gente ainda espera por, como ele diz, a gente se diz cristão, a gente se diz espírita, mas a gente é tão infantil e tão ingênuo que a gente ainda espera vivenciar o espiritismo, vivenciar o cristianismo num caminho de flores e dias felizes, né? não é? A gente espera isso. A gente ainda é tão ingênuo que a gente pensa que vai ser assim a vida da gente, né? E Paulo já sabia, não devo esperar por flores e dias felizes. Tenho que aguardar o fim na paz do Senhor.
Pode continuar, Murilo, como sempre as palavras dele, né? Eram exortações cheias de esperança e alegrias, por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. Dando por Olha, terminar. assim, só, só para comentar aqui também, Murilo, é o nosso caso, viu? Então, olha, Uhum. Paulo falava, conversava, explicava para aquelas pessoas daquela época, mas vamos tomar isso para nós agora, hoje, 2000 anos depois, porque a gente está nessa mesma situação. Somos fracos, somos sofredores, não sabemos vivenciar o cristianismo, procurando servir ao Senhor, a gente quer um dia assim, a gente quer um caminho florido, cheio de dias felizes. Então, o que ele está falando, o que ele está fazendo, o exemplo dele é para nós, hoje, também. Pode continuar. Dando por terminada a tarefa nas zonas de Filipos, Paulo e os companheiros navegaram com destino a Troade. Troade já está na Turquia, então saíram de Filipe, tem aquela baía, né, gente? Vamos, só espera um pouquinho aqui no nosso mapinha aqui, rapidamente, que tanto ajuda a gente a entender, olha. Filipos tá aqui, olha. Esse mapa não tá muito legal, mas daqui para cá, né, tem essa grande baía. Então, daqui para cá eles vieram por embarcação, né? Troade já está na Turquia. Então, já saíram da Grécia e estão na Turquia. Pode continuar, Murilo. Nessa cidade, o apóstolo fez com inexcedível êxito a derradeira pregação na 7ª noite de sua chegada, verificando-se o célebre incidente com o jovem Eutico, que caiu de uma janela do 3º andar do prédio em que se realizava as práticas evangélicas, sendo imediatamente socorrido pelo ex-rabino, que o colheu semi-morto e devolveu-lhe a vida em nome de Jesus. Pois é, não? Então ele Ah, ainda socorre, ainda faz, né? Vamos chamar, né? Ainda faz um milagre, né? ainda faz um milagre desse tamanho. Pois é. Pode continuar. Em Troade, outros confrades se reuniram à pequena caravana. Atentos à recomendação de Paulo, partiram com Lucas e Silas para Assos, a fim de contratar a preço módico algum velho barco de pescadores, porquanto o apóstolo preferia viajar desse modo entre as ilhas e portos numerosos, para despedir-se dos amigos e irmãos que por ali morejavam. Assim aconteceu, e enquanto os colaboradores tomavam embarcação confortável, o ex-rabino palmilhou mais de 20 quilômetros de estrada, só pelo prazer de abraçar os continuadores humildes de sua grandiosa faina apostólica. Só lembrando aqui, gente, no nosso mapinha, esse esse trecho aqui é o Mar Egeu, ele é aqui, olha, Assos, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, pertinho de Troade, tudo à beira-mar. Então, aqui é o Mar Egeu. Então, aqui é cheio de ilhas, uma pertinho da outra. Então, ele deve ter alugado um barquinho e ia passando por alguns desses lugares. Alguns continuaram por mar, que era muito mais cômodo, mas ele continuou a pé, porque ele ia passar por Éfeso ainda, tá bom? Então, aqui aliás, gente, tem um turismo muito intenso desses cruzeiros marítimos aqui no Mar Egeu, que eles saem da Grécia, saem daqui dessa região aqui de Corinto, essa região aqui que é forrada de ilhas no Mar Mediterrâneo, lá na Grécia, que são belíssimos lugares, e vão em cruzeiros marítimos até Éfeso, para conhecer a casinha onde Maria vivia, né? Mas Paulo preferiu bater uma pernada de 20 quilômetros a pé para poder passar por todas as comunidades, as pequenas comunidades onde ele havia fundado, pequenos grupos, e esses pequenos grupos eram todos nas casas das pessoas, né?
assim, é como aconteceu com a doutrina espírita, com o espiritismo, sobretudo aqui também na Europa, mas no Brasil também, era um cômodo reservado na casa das pessoas, né, num fundinho de quintal, um puxadinho, ali faziam-se as reuniões espíritas. Então, era tudo muito simples, mas tudo muito intenso. Pode continuar, Murilo. Adquirindo em seguida um barco muito ordinário, Paulo e os discípulos prosseguiram a viagem para Jerusalém, distribuindo consolações e socorros espirituais às comunidades humildes e obscuras. Em todas as praias eram gestos comovedores, a deuses amargurosos. Em Éfeso, porém, a cena foi muito mais triste, porque o apóstolo solicitara o comparecimento dos anciãos e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar, no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe foi ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. A própria Maria, avançada em anos, acorrera de longe em companhia de João e outros discípulos para levar uma palavra de amor ao paladino e timorato do evangelho de seu filho. Os anciãos receberam-no com ardorosas demonstrações de amizade. As crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Como eu falo aqui, né? Lá a coisa foi diferente, né? Foi. Lembrando que Todo Paulo mundo tinha foi. ficado 2 anos em Éfeso, né, gente? Na segunda viagem, ele tinha. Na segunda, não, nessa terceira viagem, ele tinha ficado 2 anos em Éfeso, né? E saiu de lá depois da briga dos ourives. E, então, e ali também tinha Maria, mãe de Jesus, o apóstolo João Evangelista. Então, ali a comunidade era bem maior e vieram todos se despedir de Paulo. E olha, gente, uma coisa é a gente se despedir de uma pessoa que você sabe que você vai ficar algum tempo sem ver, mas tem a possibilidade de ver, de conversar, de falar com ela pelo telefone. Outra coisa é você se despedir de uma pessoa que nunca mais você vai ver em vida. Uhum. Era o caso de Paulo. Aquelas pessoas sabiam que nunca mais iriam vê-lo. Assim, a sensação é muito diferente. É muito diferente. E ele sabia que era a última vez que passava por aquelas terras e abraçava aquelas pessoas. Então, imagina, né? Quanta gente querendo é, ofertar alguma coisinha para ele levar, né? Como o Emmanuel registrou aqui, as crianças ofereciam-lhe merendas e flores. Então, o coração firme de Paulo deve ter se balançado ali naquela hora. Pode É. continuar. Extremamente comovido, Paulo de Tarso prelecionou em despedida, e quando afirmou o pressentimento de que não mais ali voltaria em corpo mortal, houve grandes explosões de amargura entre os efésios. Como que tocados pela grandeza espiritual daquele momento, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia e pediram a Deus protegesse o devotado batalhador do Cristo. Recebendo tão belas manifestações de carinho, o ex-rabino abraçou, um por um, de olhos molhados. A maioria atirava-se-lhe nos braços amorosos, soluçando, beijando-lhe as mãos calorosas e rudes, abraçando por último a Mãe Santíssima. Paulo tomou-lhe a destra e nela depôs um beijo de ternura filial. Com certeza daqueles momentos, né, que É. aqueles que vivenciaram, Murilo, deixa eu fechar meu áudio aqui por causa desses gatos. com certeza é um momento em que aqueles que vivenciaram ali nunca mais esqueceram, né? Com certeza até nas encarnações futuras aí eles tinham
alguma recordação, sem saber direito de onde que vinha esse sentimento, né? Porque, inclusive, né, a mãe de Jesus ali, Paulo se abraçando a ela, se despedindo, né? Então, é aqueles momentos marcantes, né? Sem dúvida. Pode continuar? Falta só um pouquinho para terminar o capítulo, então vou pedir para você ler até o final, e daí eu já passo a leitura para a Rita, tá bom? Só que eu vou deixar meu áudio fechado, viu, Murilo? Porque tem dois gatos que todas as noites Não, fazem uma barulheira aqui embaixo do meu bloco. Pode ir até o final e fazendo tá. seus comentários, claro. A viagem continuou com as mesmas características: Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e finalmente Cesareia. Nessa cidade, hospedaram-se em casa de Filipe, que ali fixara residência desde muito tempo. O velho companheiro de lutas informou Paulo dos fatos mínimos de Jerusalém, onde muitos esperavam do seu esforço pessoal para a continuação da igreja. Muito velhinho, o generoso Galileu falou da paisagem espiritual da cidade dos rabinos, sem disfarçar os receios que a situação lhe causava. Não somente isso constrangeu os missionários. Agabo, já conhecido de Paulo em Antioquia, viera da Judéia e, em transe mediúnico, na primeira reunião íntima em casa de Filipe, formulou os mais valorosos vaticínios. As perspectivas eram tão sombrias que o próprio Lucas chorou. Os amigos rogaram a Paulo de Tarso que não partisse. Seria preferível a liberdade e a vida a benefício da causa. Então aqui pelo que ele está falando, né? A, a comunicação, né, com o plano espiritual revelou ali, né, que a situação já estava bem sombria na região, mas, né, foi dado ali talvez revelações ali nessa reunião mediúnica sobre o que estava por vir, quais os planos que as sombras estavam fazendo ali contra eles, né? E que até Lucas, né, ficou ali muito chocado com o que ouviu nessa reunião, né, que até chorou. Então, a gente consegue imaginar, né, o que era se deparar com uma situação tão triste e com um prognóstico aí de piorar ainda mais essa situação, né? Uhum. Só agora eles ficaram quietos. Gente, aqui, olha, Tiro, Ptolomaida e finalmente Cesareia, Cesareia Marítima, já é na, na Palestina, em Jerusalém, próxima a Jerusalém. Aqui é Cesareia Marítima, onde tem as ruínas, era um luxo, até hipódromo tinha aqui. E aqui as águas já cobriram, mas tinham casas com piscinas enormes, era um luxo só. Aqui é Cesareia de Filipe, aliás, Cesareia Marítima, e de Cesareia Marítima depois eles iriam descer para Jerusalém, aqui, tá bom? Só para localizar. Então, eles já, a viagem continuou, mas eles já estavam agora em território palestino, tá bom? Pode continuar, Murilo, porque falta só um pouquinho para terminar o capítulo. Uhum. Ele, porém, sempre disposto e resoluto, referiu-se ao Evangelho. Comentou a passagem que o mestre profetizava os martírios que o aguardavam na cruz e concluía arrebatadamente: Por que choramos magoando o coração? Os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Por mim, estou disposto a dar testemunho, ainda que tenha de morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Para ele não tinha não Não tinha tinha nada tempo que quente. amedrontava, né? Exatamente, para ele não tinha tempo quente. Olha, por que chorarmos magoando o coração, né? Que pergunta, né? A impressão dos vaticínios
de Agabo ainda não havia desaparecido, quando a casa de Filipe recebeu nova surpresa no dia imediato. Os cristãos de Cesareia levaram à presença do ex-rabino um emissário de Tiago, de nome Minasson. O apóstolo Galileu soubera da chegada do convertido de Damasco ao porto palestinense e dera-se pressa em se comunicar com ele mediante um portador devotado à causa comum. Minasson explicou ao ex-rabino o motivo de sua presença, advertindo-o dos perigos que arrostaria em Jerusalém, onde o ódio sectarista esfervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Dadas a exaltação e a vigilância do judaísmo, Paulo não deveria procurar imediatamente a igreja, mas hospedar-se em casa dele, mensageiro, onde Tiago iria falar-lhe em particular, e assim resolverem o que melhor conviesse aos sagrados interesses do cristianismo. Isso posto, o apóstolo dos gentios seria recebido na instituição de Jerusalém para discutir com os atuais diretores os destinos da casa. Paulo achou muito razoável os cuidados e sugestões de Tiago, mas preferiu seguir os alvitres verbais do portador. Angustiosas sombras pairavam no espírito dos companheiros do grande apóstolo, quando a caravana seguia de Minasson, se deslocou de Cesareia para a capital do judaísmo. Como sempre, Paulo de Tarso anunciou a boa nova nos burgos mais humildes. Após alguns dias de marcha vagarosa, para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos rabinos, assomados de graves preocupações. Envelhecido e alquebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém, demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e pediu-lhe que o inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. Certo. Então, tá aí de novo Paulo em Jerusalém. Só que não ia direto para a casa do caminho, ia ficar na casa do Minasson. E daí Tiago iria até a casa de Minasson para se encontrar com Paulo. Tá bom, gente? Com isso, nós terminamos o capítulo 7 da segunda parte, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Mais alguma coisa, Murilo? Não, só isso mesmo. Veja a diferença das paisagens, né? Depois de ter saído de um mar Egeu lá na Grécia, chegar em Jerusalém, a paisagem mudava totalmente. Eu tenho que voltar aqui no índice para poder pegar o capítulo seguinte, e só pelo título já dá para imaginar. Não, não dá para imaginar. Para quem não leu o livro ou não releu, não dá para imaginar o que espera Paulo em Jerusalém, tá bom? Então, agora eu vou passar a leitura para a Rita Ser Maria. Por favor, Rita. Obrigada, viu, Murilo? O martírio em Jerusalém. Obedecendo às recomendações de Tiago, Paulo de Tarso hospedou-se em casa de Minasson antes de qualquer entendimento com a igreja. O apóstolo Galileu prometeu visitá-lo na mesma noite. Pressentindo acontecimentos de importância naquela fase de sua existência, o ex-rabino aproveitou o dia traçando planos de trabalho para os discípulos mais diretos. À noite, quando espesso manto de sombras envolvia a cidade, Tiago apareceu, cumprimentando o companheiro em atitude muito humilde. Também ele estava envelhecido, exausto, doente. O convertido de Damasco, ao contrário de outras vezes, experimentou extrema simpatia pela sua pessoa,
que parecia inteiramente modificada pelos reveses e tribulações da vida. Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao ex-rabino que lhe marcasse lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O filho de Alfeu começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliaquim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Sinédrio. Alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria grey, comprometendo a causa do judaísmo, e não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor Tarsense perdera a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém, e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio, aprovou as medidas propostas. Reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda a parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas, o grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando da sua inesperada conversão, foram restaurados, e o que era mais grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. O ex-rabino tudo ouvia calado, estupefato. Pessoal, deu para entender o que o Sinédrio decidiu? Retomar as perseguições iniciadas pelo próprio Paulo quando era Saulo. Porque as notícias dos feitos realizados por Paulo chegava de todas as sinagogas, porque tinha judeu espalhado para todo quanto era canto, e onde tinha judeu, tinha sinagoga. Então, de alguma maneira, essas sinagogas das cidades mais distantes também mandavam mensageiros para Jerusalém, para que os rabinos, o Sinédrio, tomasse conhecimento do que Paulo andava fazendo. Porque para eles, Paulo havia perdido a razão, havia enlouquecido, havia adoecido mentalmente depois do que aconteceu em Damasco. Então, para eles, Paulo não batia mais bem da cabeça. Só que os processos de perseguição iniciados pelo próprio Paulo, quando era Saulo, eles, os atuais rabinos lá do Sinédrio, decidiram retomar as perseguições. E quando os réus já haviam falecido, a pena era aplicada sobre os descendentes. Então já está dando para a gente ter uma ideia, gente, do testemunho que Paulo teria em Jerusalém. Sim. Porque ele semeou muito sofrimento em Jerusalém. E estava chegando a hora dele colher, né? Então, essa era a situação. Pode continuar mais um pouco ainda, Rita, por favor. Tiago prosseguia esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação, mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante, o banimento de Pedro procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço,
fundada por inspiração do convertido de Damasco e na qual os convalescentes e desamparados encontravam um precioso ambiente de atitude remunerada e pacífica. De atividade, na qual os convalescentes e desamparados encontravam um precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. Certo. Depois de vários entendimentos com o Sinédrio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir, poderia continuar propugnando suas convicções íntimas, daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, cingiam-se a uma obrigação de somenos. Gente, vejam que situação. Tiago, sempre ali intermediando a ação dos fariseus, dos rabinos, do Sinédrio, acabou intercedendo por Paulo, porque eles queriam prender Paulo. E aí, no caso, ele teve a satisfação, e justamente por Tiago ter amigos influentes no Sinédrio, ele conseguiu abrandar a pena sobre Paulo. Então, ele poderia ficar agindo com liberdade, de acordo com as suas convicções, mas ele teria que dar uma satisfação ao Sinédrio. E o Sinédrio iria apresentar, por meio de Tiago, quais exigências eles queriam de Paulo. Simão Pedro já não estava mais na casa do caminho, ele foi banido, mas não fala para onde ele foi banido. Emmanuel, pelo menos por enquanto, não fala para onde Simão Pedro foi, aqui no livro. Então, vejam as voltas que o mundo dá, né? Paulo e Tiago, inicialmente, não eram muito simpáticos um ao outro. E, inclusive, Tiago, assim, deixava bem claro que não sentia nenhuma satisfação na presença de Paulo na casa do caminho. Não era nada receptivo a ele. Mas os anos passam e as dificuldades vão modificando as pessoas. E, no final das contas, ele acabou intercedendo a favor de Paulo para que ele não fosse preso. Né? Então, nós temos aqui a ação, o quanto Tiago também se modificou ao longo desses anos. Pode continuar mais um pouquinho, é quase 8h20 ainda. Rita, por favor, pode continuar. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. Dono de luminoso cabedal evangélico, entendia chegado o momento de testemunhar seu devotamento ao Mestre, justamente através do mesmo órgão de perseguição que a sua ignorância engendrara em outros tempos. Naqueles minutos rápidos, sutilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora. Ora, vamos traduzir para o nosso português, ou seja, ele assim, reavivou a memória, né? Sim. Lembrando dos quadros terríveis que ele impôs aos cristãos quando ele próprio era doutor da lei, né? Sim, isso. Velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés. Mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei que renegavam o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz de seu martírio e ignomínia.
Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre, o instinto maternal. Chegavam agora aos seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgates dolorosos. Estava revivendo tudo aquilo, né? Sim, sim. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual, sem omissão do mais insignificante pormenor. Moços robustos, arrimos de famílias numerosas, que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados, intestando as revocações, acho que é revogações ou revocações? Revocações, encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João abatidos e humildes à barra do tribunal, como se fossem malfeitores e criminosos. Agora ali estava ele perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a concitá-lo ao resgate de suas derradeiras dívidas angustiosas. Isso. Nesse parágrafo compridão, ele fez um repasse, né, de tudo que ele ordenou e mandou fazer, mandou executar, quando era doutor da lei, defendendo Moisés, né? E agora ele voltava para testemunhar em nome do Cristo, né? Tudo aquilo que ele havia feito. Então, não devia ser nada fácil para ele essa repassada de memória, né, gente? Vamos mais um pouquinho, Rita, é 8h22 ainda. Ainda dá para ler mais um pouquinho. Certo. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos, sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo, durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. Isso, vamos ver o que significa fazer voto de Nazireu. Aqui, olha, o Nazireu era aquele que ele fazia o voto de ter uma vida assim bem controlada. Ah lá, se absterão de vinho, de tudo que podem embebedar, ou seja, não. E aqui ele fala tudo o que eles podem, o que eles não podiam, ou seja, eles iriam se consagrar mais a Deus sem como fala? Sem se deixar contaminar pelos costumes da época. Então, como a gente viu aqui, ó, pera aí um pouquinho só, gente, no livro de Números, no capítulo 6, é onde se descreve aquele que se quiser consagrar e se santificar, se consagrar a Deus, tinha uma série de regras a ser seguida, né?
e ela não podia cortar o cabelo, ela não passará navalha pela sua cabeça, enfim, era toda uma série de regras para quem quisesse consagrar a sua vida ao Senhor. E é isso daí. E depois os detalhes, só mais um pouquinho para a gente terminar aqui, Rita, por favor. O ex-rabino fez um gesto muito seu, quando contrariado, e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir a minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transportava do semblante de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna, e, contudo, insisto para que acedas, não por nós, propriamente, mas pela igreja e pelos que, de futuro, nos hajam de secundar. Isso, obtemperou Paulo, com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação, é o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Isso, nós vamos parar por aqui, Rita. Então, na verdade, como ele falou, né, eu pensei que a coisa era pior, mas o que eles pediam era de tão grande humilhação para Paulo, que, na verdade, só iria mesmo satisfazer a vaidade dos rabinos, né? Sim. Mas a gente vai ver depois que rumo tomou essa prosa, certo? Porque, na verdade, aqui tinha que comprar uma série de coisas, era todo um ritual para que o homem ou a mulher fosse consagrado nazireu, e tinha uma série de cultos exteriores ali, uma série de coisas que tinha que apresentar, e Paulo deveria acompanhar esses 4, como que dizendo, continuo fiel a Moisés. Sim. Entendeu? Não deixava de ser uma humilhação, né, para um homem, como ele diz, né, é uma humilhação exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes, né, como se ele, Paulo, fosse alguém que realmente tivesse fora do seu perfeito juízo do uso da razão, tá bom? Muito obrigada, Rita. Nós paramos aqui, então, tá bom? E se Deus quiser, continuaremos na próxima quarta-feira, tá certo? Algum comentário, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem, então, aproveitando, Rita, peço para você fazer a prece final para nós, por favor. Certo. Deus, Pai de bondade infinita, nós vos agradecemos por todos esses ensinamentos, por todo este 1 ano e meio que estamos lendo este livro e estamos acompanhando toda a trajetória desses nossos irmãos que foram, de uma maneira ou de outra, foram se modificando com os ensinamentos de Jesus. Permita, Senhor, que possamos a cada dia também nos modificarmos cada vez mais e melhor, de acordo com os seus ensinamentos. Que possamos ter o coração puro, a mente serena e termos compaixão daqueles nossos irmãos necessitados de auxílio. E que também tenham compaixão de nós, que também somos necessitados de auxílio, do vosso auxílio, Senhor. Agradecemos, Pai de bondade infinita, por todo este ano, por todas as quartas-feiras que nos encontramos virtualmente para ler, para estudar, para aprender, para esclarecer, Senhor, todos esses ensinamentos, de forma histórica, de forma geográfica, e percebermos o quanto os nossos irmãos já sofreram e continuam sofrendo pela religião, pela crença, pela fé que professam. Abençoe a cada um de nós, Senhor, aos nossos lares, a cada um dos nossos companheiros de trajetória, a todos que
estão nos nossos lares, encarnados e desencarnados. Que todos possam ser abençoados, Senhor. Gratidão por todas as oportunidades. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, queridos amigos, faltando aí 3 dias para terminarmos mais um ano, deixo a todos um grande abraço, a minha gratidão a todos por estarem participando desses estudos, sobretudo deste livro tão grandioso. Quantas alegrias, quantos momentos maravilhosos nós tivemos ao longo deste ano, estudando este livro, e nos nossos outros encontros também, nas nossas rodas de leituras de sexta-feira, quantas boas risadas nós também demos. Então, que a gente termine o ano com um sentimento de gratidão a Deus por ter permitido que nós tivéssemos tantos encontros virtuais para aprender, para estudar, conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos. Então, deixo a todos vocês o meu muito obrigada, pedindo que me desculpem por uma ou outra palavra mal colocada, ou uma noite em que eu também talvez não estivesse tão bem, mas agradeço a todos vocês pela companhia ao longo de mais esse ano. E olha, nós estamos estudando juntos desde 2020, já vai para 3 anos. Então, muito obrigada por tudo, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos em seus lares, com seus familiares, entes queridos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o ano que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bom descanso.